tudo bom? Bom, vamos lá. Tô no horário de almoço fazendo isso daqui, então não leve em consideração o uniforme, tá bom? Ah, vamos direto para poupar o tempo do vídeo e o meu também, que eu tenho que voltar para o trabalho. A questão é a seguinte, a gente começou na última aula a falar sobre os 10 mandamentos, a gente pegou os 3 primeiros mandamentos que falam sobre a questão da nossa relação com Deus, né? Relação vertical, nós, Deus. Agora a gente vai para a relação horizontal, fechando a cruz, né? Por que horizontal? Porque é a minha relação com meu irmão, com meu igual. Estamos em pé de igualdade. Então a primeira, a parte de Deus e agora nós e nós, né? Nós e nossos colegas, irmãos, amiguchos. Vamos lá. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quando se fala sobre honrar pai e mãe, a gente tem que levar em consideração o que são os pais na nossa vida, né? Para a Igreja Católica, uma família se inicia no matrimônio, quando os dois estão diante do altar e prometem entre eles e ao Senhor uma unidade corporal e espiritual, eles também se dispõem a, a criar uma família, a ter uma abertura à vida, né? Então, nesse sentido, os pais eles acabam recebendo uma autoridade divina sobre os seus futuros filhos, né? Cuja missão dos pais é realmente educá-los na fé, acima de qualquer coisa. Então, a missão do pai e da mãe não está relacionada a dar um PlayStation 24, um Xbox 3560, sabe? São coisas gostosas que, claro, você pode receber e seria ótimo esse tipo de presente, mas entendam, os pais têm a grande missão dos pais é criar uma vida, né? Essa vida que é um dom de Deus, né? Não é um direito, é um dom. Deus concede essa graça da participação na vida de uma criança para qualquer pai. E seguindo essa ideia, aqueles que são concedidos com esse dom vêm a educar, a ter respeito pela criança que a eles foi confiada, né? Não é o meu filho. Antes de ser meu filho, você, ser humaninho do futuro, meu filho, é filho de Deus, entende? Então, nesse sentido, a família é a primeira igreja que você vai frequentar na sua vida. É a igreja doméstica, né? É ali onde você vai aceitar, você vai, pelo menos, né? O ideal seria assim que na nossa família a gente tivesse a oportunidade de receber a fé católica. Não sei se os pais de vocês são católicos, se praticam essa fé, né, diariamente, mas a questão é que quando essa família é inserida no mundo, né, é para o Senhor. Tudo na nossa vida como cristão é para o Senhor, né? Não é uma questão dividida. Por que você está vivendo? Para fazer faculdade. Entende? Isso é acessório. Né? Porque eu quero casar. Legal, acessório. São meios de você alcançar o que é o fim da vida para o católico, que é Deus. Tá? Então, o pai e a mãe eles se unem em diferenças de função. O pai tem uma função e a mãe tem uma outra função, mas iguais em dignidade. Entenda, não é porque um tem que fazer certa coisa, o outro tem as características específicas para essa circunstância que um seja melhor do que o outro. Né? A ideia do casamento não é, por exemplo, que a mulher seja uma escrava do homem e o homem seja aquele tipo de cara violento que acha que tem o direito de arrebentar a mulher no meio. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Existe uma passagem realmente na carta de São Paulo, mas eu não lembro a quem. Não sei se era Coríntios,
Filipenses, não sei, não lembro mesmo, mas que ele fala bem claramente: homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, né? E esposas sejam submissas aos seus maridos, como a igreja é a Cristo. Mas por que ele diz submissa, né? Porque a gente tem um problema em ouvir submissa, né? No contexto atual. Veja bem, se um esposo doar a sua vida pela sua esposa como Cristo doou pela igreja, meu amigo, Cristo preferiu ser ferido do que ferir a igreja, entende? Cristo preferiu ser crucificado a tratar a sua esposa, que é a Santa Igreja Católica, com falta de carinho. Entende? Jesus podia ter feito um segundo dilúvio, ter feito o sol cair sobre a terra. Ele é Deus. Mas ele preferiu dar o seu sangue por completo. Veja bem, uma gota de sangue de Jesus Cristo já seria o suficiente para limpar os pecados da humanidade inteira. Mas quando você doa com amor, você doa sem limites. Você não fala isso é suficiente, você fala eu me dou por completo. E se um esposo se doa por completo pela sua esposa, é claro que a sua esposa, reconhecendo isso também dentro do seu trabalho específico, vai doar de volta. É mais ou menos essa a ideia da carta. Então não entenda quando São Paulo diz que a mulher é para ser submissa, que é para ela apanhar e ficar calada, ou que é para ouvir insultos. Isso também vale quando às vezes o relacionamento pode ser abusivo ao contrário, né? Porque o costume é que seja realmente o homem o violento, mas às vezes, infelizmente, também há a circunstância da mulher ser violenta, seja psicologicamente, fisicamente, financeiramente, né? Então, essas coisas são detalhes assim que a gente precisa ter uma compreensão bem razoável, não é ao pé da letra. Aliás, vocês já devem ter percebido que o pé da letra é muito raso, né? Nos últimos mandamentos que a gente falou. Não é só honrar pai e mãe, por exemplo. Quando a gente fala sobre honrar pai e mãe, aqui a gente estende a interpretação para qualquer tipo de autoridade. Entendendo que a primeira autoridade é Deus, toda autoridade vem dele, a gente consegue compreender melhor a questão do porquê a gente precisa ter respeito pelos nossos professores, por exemplo, por que a gente tem que ter respeito pelos nossos governantes também. A questão de honrar pai e mãe, e assim honrar também as autoridades, não significa uma submissão cega, mas é compreender que aquela autoridade vem de alguém que vem de cima e que antes daquela autoridade ter alguma legitimidade, quem tem legitimidade é Deus, tá? Então, vamos lá. Governantes, por exemplo. Você pode, não tem problema, ter posições políticas diferentes de qualquer governante. Seja o presidente da república, governador, prefeito, vereador, deputado, senador, qualquer governante. Você pode ter diferenças ideológicas, né, políticas, na verdade. Não tem problema, cada um tem um meio pelo qual acha que aquele bem-estar social será garantido. O problema é quando você tem essa diferença de posicionamentos políticos e isso acaba matando a caridade que você tem que ter pelo seu irmão. Isso não pode. Então, assim, qualquer tipo de organização social é necessária. Entendendo a família como a primeira organização social e a sociedade como uma família mais ampla, nós conseguimos entender a necessidade do carinho, inclusive por aqueles irmãos que infelizmente tendem a ter alguns posicionamentos um pouco mais fora das ideias do posicionamento da Igreja Católica, né? Então, assim, nesse sentido, nós temos o dever de orar pelos nossos governantes, sendo contrários ou não ao meu posicionamento.
E não significa que minha oração vai ser no sentido de apoiar ele fazendo coisas que não estão corretas. Por exemplo, não vou pegar o contexto do Brasil, porque, né, existem vários posicionamentos políticos e eu procuro evitar isso porque realmente dá discussão. Eu tenho um posicionamento político, claro, mas não convém aqui entrar nisso. A questão é que vamos dar um exemplo histórico de outro país que acho que todo mundo conhece, que é a Alemanha nazista. Digamos que você está na Alemanha nazista e começa a ter aqueles problemas sobre a questão da liderança de Hitler. Você ora para Hitler. Naquele contexto você tem a obrigação de rezar por Hitler, mas o que seria mais aconselhável naquele contexto é rezar algo tipo assim: Senhor, que Hitler possa compreender a distorção dos princípios que ele vem defendendo, de como ele vem fazendo mal para pessoas específicas, os judeus, os negros, deficientes, pessoas de outras nacionalidades, que ele tome ciência da dor que ele está fazendo contra outros povos e contra o nosso próprio povo alemão. Conduz o coração dele para que saia dessa escuridão que está cegando completamente o ponto de vista do que é o poder. Rezei por aquele líder que tem posicionamentos totalmente contrários aos defendidos pela Igreja Católica e não apoiei o posicionamento dele porque realmente é contraditório com tudo aquilo que está em meu coração. Então, se vocês gostam ou não gostam do posicionamento político do seu presidente, né, no caso Bolsonaro atual, o governador, o prefeito, o vereador, todos, rezem por todos, para que sejam conduzidos pelo Espírito Santo e entendam que toda autoridade está aqui para servir. Né? Jesus é a autoridade suprema, Ele é Deus, e Ele veio aqui para se fazer pão, se fazer servo de nós para nos salvar. Os governantes também têm que ter essa intenção de servir ao povo e servir com carinho, com um pensamento sempre alinhado na autoridade suprema que é Deus. Tá bom? Quando é lícito desobedecer qualquer tipo de autoridade? Quando essa autoridade for contrária a Deus. Tá? Então, a autoridade suprema é Deus, ponto, acabou. O resto é horizontal. Né? Então, os meus pais, o meu prefeito, o meu presidente, o meu representante de sala, professor, né? Por exemplo, o professor vira para você e fala: Felipe, eu quero que você cuspa na cruz. Você não vai fazer isso porque a autoridade divina não te permite isso. Então você tem o dever, não é nem o direito, você tem o dever, às vezes, em determinadas circunstâncias, de desobedecer a uma ordem ou alguma orientação de algum superior hierárquico, se eu posso falar assim, de alguma autoridade. Então, por exemplo, se sua mãe e seu pai falarem para você, Felipe, esfaquear alguém, vai, aquele menino ali xingou a sua mãe, vai lá, Felipe, esfaqueia ele. Não tem cabimento. Tem a obrigação de ser desobediente nessas circunstâncias, mas tenham muito cuidado, porque assim, eu dei exemplos muito chulos, muito fáceis de entender, mas no nosso cotidiano, às vezes, tem algumas circunstâncias que fica difícil de saber se seguindo aquela autoridade, aquele posicionamento, realmente estou seguindo a vontade de Deus ou não. Tenho muita intimidade com o Senhor nesse sentido. Quando tiver dúvida, reze, 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 reze. Lembrem-se que Jesus, quando estava no deserto, depois do batismo no Rio Jordão, ele foi para o deserto, ficou lá 40 dias, 40 noites, e o demônio tentou ele 3 vezes, usando as escrituras, através das escrituras sagradas. Não é porque a gente está usando as escrituras sagradas que a gente está alinhado. A gente pode muito bem interpretar as coisas de uma maneira egoísta
e, e achar que está fazendo o que é certo, mas está, na verdade, sendo enganada pelo, pelo mentiroso, né? Então é isso, tenham muito cuidado quando vocês forem desobedecer a algum tipo de autoridade. Geralmente eles têm mais conhecimento, mais experiência, mas também são humanos, estão completamente sujeitos ao erro, né? Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Não matar. Não matar é bem longo. Na verdade, tem muita coisa que dá para falar sobre isso. Quando a gente fala não matar, a gente vê o pé da letra. Não posso matar, mas tem muitos detalhes que às vezes são desconsiderados. Por exemplo, a questão do homicídio, ela é completamente negada. Não pode, não mate o seu amiguinho. Mas existe uma exceção da qual existe a possibilidade de você matar alguém, que é a legítima defesa. Mas precisa ser entendida de uma maneira completa isso, porque senão ah, corre o risco aí da gente cair em uma ignorância muito grande. O que é legítima defesa? Eu quero defender algo valioso, como a vida, estou defendendo a vida, e no meu ato de defender, sem eu ter a intenção de matar, acabo matando aquele que era o agressor. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu, Felipe, estou andando na rua sozinho à noite e vem um cara com uma faca e ele está gritando que vai me matar. Ele não quer nem me roubar, ele só quer me matar. Então eu tenho certeza que a minha vida está em perigo. Tá? Ok. Eu reajo, me defendo e empurro ele. A minha intenção quando eu empurro ele é me defender. Eu não estou empurrando ele com um instinto de matá-lo. Eu só quero parar essa agressão que está sendo feita contra mim. Mas quando eu empurro ele, ele acaba tropeçando e cai com a nuca na divisa da calçada. E ele morre. Né? Tem um traumatismo craniano e tal, e vem a falecer. Veja bem, isso foi uma legítima defesa legítima. Por quê? Porque a minha intenção, quando eu empurrei, não foi matá-lo, foi me defender. O resultado morte foi um acaso não planejado e não intencional. Consegue compreender isso? A minha intenção, naquele instante, naquela reação, foi me defender. Ok, legítima defesa. O problema é, por exemplo, nessa mesma dinâmica. Estou andando na rua à noite, vem um cara com uma faca falando que vai me matar e eu tenho um revólver. Eu pego o revólver, eu nem falo nada, só dou 30 tiros, eu descarrego o pente, não sei quanto. Depende muito da pistola, né? Faz tempo que eu não jogo jogos de tiro, mas vamos dizer umas 10 balas. Eu dou 10 tiros na cara dele. Percebe como há um exagero? Como há uma discrepância entre uma reação para se defender e uma reação para matar? É essa diferença que torna a legítima defesa deixar de ser legítima defesa para começar a ser um homicídio por si só. Entende? Então, nesse aspecto, é algo muito, muito delicado que deve ser levado em consideração. É muito íntimo, né? Acho que ficou bem claro. A questão do aborto. Aborto é considerado homicídio, sim. A gente tem que entender o seguinte: a vida, para a ciência, boa parte da ciência, aliás, né, começa em tantas semanas. Se não me engano, na 12ª. Na verdade, há várias discussões nesse sentido dentro do meio científico e é natural, a ciência é isso, é discussões. Teologia é uma ciência também, tem discussões, mas é feita numa dinâmica diferente. Mas a questão é que a ciência discute muito quando começa a vida, do ponto de vista científico. O ponto de vista que eu mais vejo quando eu converso com os amigos e tal, que são católicos e outros não, é
É que começa no 12º semana, se não me engano, porque é nesse momento que ai, aquilo que faz a gente sentir dor, qual que é o nome? Sistema nervoso. Que o sistema nervoso está sendo desenvolvido no feto. É um posicionamento científico. Então, dali até para frente tem vida, dali para trás não tem vida. Tem só um pedaço de carne que está se desenvolvendo e vai gerar uma vida. Qual que é o posicionamento da Igreja Católica? A vida começa quando tem alma, tá? Independente de ter neurônio, independente de ter cérebro, independente de coração, pulmão, sistema nervoso, sistema sanguíneo, digestivo, não tem isso. Não tem isso. Quando que começa a ter uma alma? Para a Igreja Católica, a partir da fecundação. Espermatozoide, veja isso como espermatozoide e um óvulo, tá? Mas na hora que entra, pronto, acabou, já era. Tem uma alma ali dentro, tá bom? Então, a partir do momento que tem uma alma ali, que ela já está com o pecado original. O pecado original, ele só é lavado através do batismo. A criança no ventre da mãe não teve a oportunidade de ter a ação de buscar ou de ser levada ao batismo, ou por um acaso, sei lá, ela não teve ações próprias dela para poder ter um julgamento divino ou uma decisão da onde ela vai, assim, de mérito próprio, entende? A questão, como a gente já falou, do pecado mortal, pecado original, aliás, não é de questão de mérito. Todo ser humano nasce com esse pecado em descendência desde Adão, né? Pelo menos nessa perspectiva religiosa. Então, quando o aborto ocorre, a Igreja Católica não sabe o que acontece com essa alma. A gente não sabe se ela vai para o céu, não sabe se vai para o purgatório ou se vai direto para o inferno. Não sabemos, porque não foi revelado isso. Entenda, a Igreja Católica ela não vai jogar um monte de resposta. Quando a gente não sabe a resposta, a gente não sabe. Ponto, acabou. E a Igreja não tem revelações divinas falando o destino de fetos abortados, de almas que foram abortadas no ventre das suas mães. E por isso, por não ter nenhum tipo de garantia também, por ser um desrespeito total à alma de uma outra vida, que o aborto é algo tão escandaloso para a Igreja Católica, tá? Então, tirando circunstâncias acidentais, né, porque às vezes acontece um aborto involuntário, o aborto voluntário é algo muito ruim, é um pecado assim de morte mesmo. A gente mata uma pessoa, manda ela para alguma dessas 3 dimensões: inferno, céu ou purgatório, né? Então, por isso que é algo tão pesado, né? Uma questão. Às vezes a gente pensa no aborto muito na questão de alguém enfiar uma pinça dentro do útero, né? E essas coisas, mas veja bem. Existem métodos contraceptivos que são abortivos do ponto de vista religioso, católico, mas do ponto de vista científico, não é. Então, o método da pílula do dia seguinte, se o óvulo fecundou e ele for expelido, é uma alma sendo expelida, entende? A questão da pílula não, do anticoncepcional. Qual que é a questão? O anticoncepcional ele funciona de 2 modos. O primeiro é endurecendo a pele do óvulo, então daí o espermatozoide não consegue entrar. Ok, esse é o primeiro efeito. Até aí, tudo bem, muitas aspas, mais pra frente eu explico melhor a questão dos contraceptivos, mas até aí tudo bem, porque não há uma alma, mas uma vez que essa primeira parte do anticoncepcional não funcione e o espermatozoide consiga entrar no óvulo, esse óvulo ele vai para um local no útero que ele fica acoplado na parede
do útero e ali ele teria seu desenvolvimento normal. Ele fica tipo grudado no muco, tipo assim, e fica ali pelos 9 meses até a gestação. Qual que é o problema? A segunda parte do anticoncepcional é pegar esse óvulo fecundado nesse muco. Esse muco ele não fica grudento, ele fica tipo um óleo, tipo deslizando. Então daí ele acaba o óvulo fecundado indo ralo abaixo. Então, do ponto de vista científico, não é abortivo porque não há vida. Então você não vai ver uma pessoa falando que o método contraceptivo é abortivo, nem a pílula do dia seguinte, porque na verdade, para o ponto de vista científico, na melhor das hipóteses, a vida começa no 12ª semana. Mas do ponto de vista católico, religioso, é abortivo porque é uma alma. A alma começa a ser gerada no momento da fecundação. E aí sim, essa alma foi para um destino que a igreja não sabe. A igreja convida por falta de opção, por falta de conhecimento que nós temos do que acontece com essas almas, a rezar e confiar, ter esperança de que o Senhor é justo, o Senhor tem a sua bondade infinita e tem as circunstâncias que vão ter um julgamento justo sobre essa realidade, mas dizer que esses óvulos vão para o céu seria prepotência. Esses espíritos vão para o céu é prepotência, porque eu não tenho embasamento religioso para dizer isso. A gente não tem nenhuma revelação divina falando do destino dessas almas abortadas. Tá bom? Então é isso. É uma questão muito séria. Fertilização in vitro. Por que a Igreja Católica é contra? Quando faz fertilização in vitro, geralmente são vários zigotos, óvulos fecundados, que são feitos. E cada um é uma alma que tem ali. E daí a gente vai escolher qual que vai dar certo. E tem um segundo problema nisso, que é um pouco de uma seleção artificial de como será o meu filho. A cor dos olhos, a cor do cabelo, a barba, se vai ser menino, menina, entende? São coisas que podem ser quimicamente modificadas que, olha, levando... É tipo um campo de concentração, mas do século XXI. Porque o que era o campo de concentração? A gente pega os deficientes e joga lá, a gente pega os negros e joga lá, qualquer pessoa que tenha algum tipo de distúrbio ou que não seja o paralelo da raça ariana, e joga lá. A gente faz a mesma coisa, só que a gente, ao invés de jogar pessoas já crescidas que saíram dos úteros, a gente joga pessoas que ainda estão sendo geneticamente adaptadas àquela vontade. É eugenia. O nome disso, se não me engano, é eugenia. Faz tempo que eu vi o termo certo, mas eu acho que é eugenia que se fala. Então, tipo, a gente não aceita a possibilidade de vir uma vida deficiente, por exemplo, uma criança Down. A gente quer a criança perfeita dentro daquelas controles que a gente quer uma bonitinha e tal, entende? Eu amo meu filho desde que ele siga esses padrões aqui que eu estou estabelecendo segundo a minha genética. Então, tem duplo problema. O primeiro é esse, da seleção, de como vai ser aquela pessoa, como eu vou predispor a pessoa a ser para que eu possa amá-la. Primeiro problema. O segundo problema é a questão de que quando um dá certo, esses laboratórios eles têm a oportunidade de guardar essas amostras. Eles falam de amostras, a gente chama de alma, de feto com alma, em um cubo de gelo. Ele fica lá num cubo de gelo até os pais decidirem se vão deixar lá guardados, se vão descartar, ou se por um acaso vai ser utilizado para algum teste científico aleatório. Isso não entra na ética de ciência da Igreja Católica. A Igreja Católica confia e
inclusive, incentiva a ciência, entende? Mas a Igreja Católica foi contra o Galileu Galilei quando disse algumas coisas. Meus amigos, a história ela é escrita sempre do ponto de vista de uma ideologia, tá? Galileu, para ele ser julgado na Inquisição, ele tinha que ser católico. A Inquisição ela sempre teve como réu um católico. Joana d'Arc foi uma ré da Inquisição, foi morta pela Inquisição por um tribunal que era completamente corrupto. Existe corrupção dentro da igreja, infelizmente. Até hoje, acredito, tenho esperança de que naquela época tenha sido pior e hoje sejam melhores, mas não cabe a mim essa avaliação. A questão é que o caso do Galileu é o seguinte: a igreja até incentivou, do ponto de vista católico, tá? Vocês vão achar muito estranho, porque vocês foram educados dentro de uma outra dinâmica, mas do ponto de vista católico, os católicos até incentivavam a ideia do Sol no centro, achavam legal, tanto é que Copérnico era um padre. A pessoa que desenvolveu a teoria do Big Bang é um padre. Dei uma pesquisada sobre isso, tá? Mas tem vários padres que tiveram contribuições científicas fantásticas. Galileu não era padre, mas era católico. A questão é que, assim, os dominicanos, que eram os que estavam organizando essa Inquisição, no caso, Inquisição é outra coisa que dava para ter um assunto bem longo, para compreender melhor essa dinâmica, porque é algo que é muito distorcido hoje em dia, mas é para outro vídeo. A questão é que Galileu, ele teve a compreensão, e o problema para ele ser investigado não era o desenvolvimento científico, mas ele, através do desenvolvimento científico, querer mudar dogmas da religião. Esse que é o problema, entende? Então, quando entrava numa esfera de religião, existia a Inquisição, sim. E a Inquisição, dentro daquele contexto antropológico do século XVI, XVII, XVIII, não sei, tinha as regras daquele contexto. Tá? É claro que para um homem do século XXI as coisas são vistas com nossa, que absurdo. Mas daqui a 5 séculos as pessoas vão ver coisas do século XXI e vão falar, nossa, que absurdo. Você pode ter certeza. O importante é esse desenvolvimento, tá bom? Enfim, eutanásia. Eutanásia é o descarte, praticamente, de uma pessoa que está numa situação delicada. Então, a pessoa está quase morrendo, está em coma induzido aí por anos e anos e a gente decide desligar os aparelhos. A igreja é completamente contra. Não cabe a mim falar quando a vida vai acabar. Enquanto tivermos recursos para manter essa vida, ok. A gente nunca pode aceitar a morte de uma pessoa. Morte voluntária, tá? Mas se a gente matar essa uma pessoa, vamos salvar milhões. Indiferente. A igreja não vai abrir essa exceção. No The Last of Us, o primeiro jogo, a Annie, se não me engano é esse o nome da menina, no fim do jogo, spoiler, no fim do jogo, ela descobrem que ela tem a cura na genética dela, alguma coisa assim, a cura para os zumbis, né? Não vai ter mais zumbi por aí e tal, e daí começa uma discussão moral, se vai matar essa menina para conseguir recolher esse material, ou se por um acaso vão manter ela viva por questões morais. Se fosse a Igreja Católica ali no meio, ela falaria não, ela não vai morrer porque a gente não tem direito sobre a vida, tudo bem? Vamos pensar em ferramentas para não lesioná-la, sempre ter muito essa questão da dignidade da pessoa humana em primeiro lugar, mas se realmente de jeito nenhum for possível recolher esse material sem a morte dela, a gente não vai matar ela. Vamos pensar em outras alternativas, porque não cabe a nós falar quando a vida de alguém vai acabar. Aliás, a vida, o corpo, não é meu, né? Tudo me foi dado por graça divina. A única coisa que é minha é talvez o meu espírito, porque ali tem o livre-arbítrio, ali tem o que eu
posso fazer com as coisas que me são dadas, entende? Então, o meu corpo, eu devo cuidar dele, né? O não matar, ele se estende também a essa questão da saúde, tá? A saúde minha e do meu irmão. Então, por exemplo, na questão do coronavírus, quando eu saio sem a máscara na rua, quando eu dou um tosse na cara da outra pessoa, eu estou pecando pelo quinto mandamento, porque eu não estou conservando a saúde do meu irmão, muito menos a minha, tá? Então, tá vendo como as coisas são amplas? Não matar já começa a estender também essa questão da máscara no contexto que a gente tem hoje em dia. Ah, mas eu não estou matando ele diretamente, mas você está tentando contra a saúde dele, que pode vir a levar a óbito. Ah, mas eu não tenho certeza, mas você tem a sua parcela de culpa. A gente tem muita esse hábito de querer uma consciência limpa, né? Silenciando essa consciência que nos aponta em coisas que a gente poderia ser melhor. Tá, leve muito a sério essa questão da saúde. E não é só nessa questão, é a questão de ter, assim, não precisa se matar numa academia, de tipo, mano, só não procure ter uma vida saudável, sabe? Se alimente bem, às vezes coma porcaria porque é gostoso, mas se alimente bem, procure fazer alguns exercícios às vezes, sabe? Tenha respeito pelo seu corpo, pela sua vida, porque eu digo que é sua porque ele foi entregue para a sua administração, mas a propriedade não é sua. É Deus que te entregou como um aluguel, sabe? É tipo assim, essa casa é minha, minha Deus, né? Mas estou te dando para você administrar ela. É isso, cara. Você tem a sua vida e o seu corpo, mas não é de propriedade sua, é de posse. Você tem posse, mas não tem propriedade. Você está utilizando aquilo, mas o dono de fato é Deus. Tá? Suicídio também é uma questão muito delicada. A gente tem que levar em consideração que ninguém comete pecado por pegar resfriado assim na rua, sabe? É, ninguém, ninguém comete pecado sendo doente. Né? Ah, eu peguei catapora, eu sou um pecador. Não, pegou catapora porque é da nossa genética, tem um vírus e sei lá o que tal. O suicídio, quando é motivado por uma doença mental, né, psicológica, não é pecado, né? Entenda, a doença a gente tem a obrigação, sim, de tratar, mas às vezes não tem essa possibilidade e a pessoa vem a cometer suicídio, ok, né? Ninguém é culpado pela doença que recebe, salvo exceções evitáveis, né? Mas a questão do suicídio é assim. Agora, se você não teve essa questão assim de doença e tal, você só se mata porque você, não sei, pecado gravíssimo, gravíssimo. Tá? Integridade corporal. A questão da integridade corporal é assim, eu posso mutilar alguns pedaços do meu corpo se for para um bem maior. Então, por exemplo, eu tenho que amputar o meu braço. Tudo bem se for para salvar a minha vida. Ok. Agora, amputar o meu braço por amputar, né, você está arrebentando o seu corpo à toa. Completamente à toa. Uma questão interessante é a doação de órgãos e a doação de sangue. A Igreja Católica é super ok, super concorda. Mas a gente pode ver outras doutrinas, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas os... qual o nome? Os de Jeová, Testemunhas de Jeová. Eles não aceitam doação de sangue, eles preferem morrer, pelo menos o mais fiel, né? Eles preferem morrer do que receber a doação de sangue. Por quê? Do ponto de vista dele, o sangue é algo impuro, né? Então, mesmo que seja o sangue deles ou o sangue do Papa, assim, eles não podem receber, porque eles se sentem como se tivessem feito um pecado gravíssimo, né? Mas do ponto de vista da Igreja Católica, não. Há uma necessidade de sangue, às vezes, que a pessoa precisa, e doar o sangue é um ato de caridade, porque você está ajudando o outro a manter a sua vida. Entende? É algo bonito, é algo legal, incentivado. É claro que você não pode
obrigar a pessoa a ser doadora de órgãos, né? Então, quando for doar órgão, caso você queira, avise sua família, tá? Porque você vai estar morto e não vai poder falar que você é doador de órgão, e sua família também tem que estar de acordo. Não adianta nada você ser doador de órgão, você morrer e sua família não está de acordo, eles não vão doar e ponto, acabou. Né? Tenham essa conversa com seus familiares caso vocês se decidam. Não doar órgãos também não é pecado, sabe? Tipo, é uma opção sua. Você pode doar, o que seria muito caridade, muito legal, muito louvável, mas você pode também não doar e tudo bem, sua escolha, tá bom? Guerra. Qual que é o posicionamento da Igreja Católica sobre guerra? Guerra armada, guerra civil? Tem a chance de uma guerra ser legítima. Existe sim, tá? E eu não vou entrar em muitos detalhes nisso. Isso daí eu vou deixar para vocês fazerem uma pesquisa sobre o posicionamento da Igreja Católica. Fica de dever de casa caso vocês tenham interesse. Mas é muito específico, tá? Vocês vão encontrar a resposta disso no parágrafo 2309 2309 do Catecismo da Igreja Católica. A sigla é CIC, né? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar alguma coisa sem sombra de dúvida. O sexto mandamento é não pecar contra a castidade. Bom, vocês estão cansados de ouvir, né, sobre a questão sexual. O sexo, na Igreja Católica, de quem está olhando de fora, há uma percepção de que talvez o sexo seja demonizado, né? Não é assim. A Igreja Católica acredita que o sexo é bom, dá prazer, dá união e dá vida. Entenda. É um pacote maravilhoso, mas ele tem que ser ordenado, tá? O sexo por si só pela busca do prazer, mata qualquer relacionamento. O sexo tem que ser um instrumento de união entre um casal que quer constituir família, que já fez esse voto no matrimônio, e que através desse ato o casal está ali e realmente tem prazer. Um está dando prazer para o outro e recebendo ao mesmo tempo, e os dois estão unidos em corpo e alma, né? Tem também a questão da abertura a vida, né? Então, desse amor pode gerar frutos, é uma coisa linda, que gera responsabilidade, né? Qualquer amor verdadeiro gera responsabilidade, né? Se você tem uma relação sexual que está apartada de uma responsabilidade, isso não é amor, isso é uma pessoa utilizando você como um meio de satisfazer a própria carne, né? Isso é egoísta, não é algo altruísta. No sexo, pelo menos o sexo ordenado, tem essa ideia de estou me entregando completamente ao outro, que é o único que vai me receber completamente. Eu quero dar prazer para essa outra pessoa, quero, se for da vontade do Senhor, gerar uma vida. Entende essas coisas? E quero que através dessa relação a nossa união se cresça cada dia mais. Então, é mais ou menos nesse sentido que o sexo vai sempre estar atrelado. Esse tripé, né? União do casal, abertura, vida e prazer. Quando um desses três está amputado dessa relação, ou os três, ou os dois, né? Quando faltar pelo menos um desses três itens, não é o sexo ordenado, de uma maneira que a Igreja Católica acredita que seja aceitável, né? Então, por exemplo, a masturbação. Você está se unindo a quem? A ninguém. Você está fazendo lá uma coisa que vai te dar prazer, ok, temos um dos itens. Está tendo abertura para a vida? Você não vai engravidar sua mão, né? Então, não, já não tem um dos itens. E união com quem? Com a sua mão? Não. Entende? Eu não quero demonizar, não quero escandalizar vocês, mas essa questão não é que o seu corpo não possa ser utilizado como uma ferramenta para sentir prazer. Foi criado para ter também sensações de prazer. Mas temos que tomar cuidado para que essas sensações de prazer não nos escravizem.
Porque é nisso que se consiste o pecado. O pecado é sempre uma forma de escravidão, uma forma de vício. Né? Às vezes a gente vê moradores de rua que infelizmente estão em circunstâncias de dependência química, e a gente vê ele viciado e a gente não fala que ele está num aspecto de liberdade. A gente não fala que aquilo é uma pessoa livre. Por quê? Porque ela depende daquela pedra, né? daquela substância química para se sentir saciado. E cada vez que ele usa, ele quer usar mais e ele fica violento, dependendo das circunstâncias. A gente não fala que aquilo é uma pessoa livre. Mas quando uma pessoa ela tem um apetite sexual desregrado, né, um apetite que leva ele a se masturbar diariamente, várias vezes no mesmo dia, a ver pornografia, que é uma outra questão de escândalo no sentido da castidade, né? A gente fala que, ok, ele está fazendo o que ele quer com o corpo dele. Ele não é viciado não, tá, gente? Ele só é uma pessoa que está curtindo a sua vida. Isso é um ponto muito, muito delicado, a questão da liberdade, né? A gente tem que entender que existe uma liberdade mundana, que é a liberdade de fazer o que você quiser para satisfazer o seu prazer, e uma liberdade do ponto de vista católico, que é a decisão que você tem, inclusive de pecar. Você tem essa liberdade. Deus não te aparta disso. Não te aparta. Tanto é que nós pecamos tanto porque Deus permite, né? Mas a liberdade que você vai encontrar na Igreja Católica é uma liberdade diferente. É uma liberdade ok, você tem uma liberdade no seu pensamento, você não é escravo dos seus prazeres, das suas inibições, das suas ah, circunstâncias genéticas ou culturais, entende? A sua alma, na sua alma está a liberdade que é o próprio Senhor Jesus Cristo, entende? Então é isso, você tem duas liberdades aí, uma liberdade e uma liberdade. Fica a seu critério. Deus te dá a oportunidade de você se prender na liberdade do mundo. Entende? Então, outro estilo, né? Eu falo muito da questão da sexualidade, mas, por exemplo, uma pessoa que é viciada em comida, mas assim, não é você não faz a comida uma coisa para te alimentar, mas faz aquilo uma coisa que te dá um prazer sensorial muito grande e você quer aquilo a todo momento. Você não fala, pelo menos, você pode falar, né? Pela lógica humana que a pessoa está cuidando da vida dela, deixa ela se matar. Mas não é assim que as coisas funcionam. Existe a necessidade de uma correção fraterna. Né? A gente não vai apontar para a cara do outro e falar, ô seu guloso, não. É uma questão de acolher, de instruir, de se colocar à disposição. Isso para qualquer pecado, tá, gente? Se um dia vocês verem que algum amigo de vocês aí está caindo em alguma tentação, sejam carinhosos. Nunca façam uma correção com grosseria, porque na verdade você vai estar pecando, tá? É que nem aquelas circunstâncias onde a pessoa... Que nem a questão do casamento que a gente estava falando, quando a gente utiliza a religião para colocar a mulher de uma maneira... objetificar a mulher, né? Transformar ela num objeto que tem que servir ao homem e acabou. Não é assim que as coisas funcionam. A religião ela não está aí para prender ninguém. A religião está aí, inclusive, para libertar-nos, tá? Jesus fala, né? Vinde a mim porque o meu fardo é leve. Por que leve? Porque a liberdade é plena, não é essa liberdade que nos obriga a saciar essas várias sensações que temos, tá? Doação de órgãos, guerra, pecar contra a castidade, né? A gente falou já da masturbação, a fornicação. A fornicação é o sexo entre duas pessoas não casadas, que são livres, né? Mas não estão muito a fim de sacramentar isso. Então isso aí é ilegal, precisa ter realmente isso de acordo com o sacramento do matrimônio. A pornografia, o problema dela é que ela mata a intimidade do sexo, né? Assim, quando a mulher se despe para o homem se despe para a mulher e um recebe ao outro,
num ambiente que só os dois têm aquela vivência, aquele contexto, é algo bonito, é algo sagrado, realmente, porque dali surge a vida, né, dentro da gestação aí, que vai pelos próximos meses, mas a questão é que na pornografia ela é filmada para satisfazer um prazer egoísta de alguém, ela é filmada para expor o corpo de alguém que às vezes também não quer, né? Que é aquele tipo de infeliz realidade que às vezes um parceiro quer filmar, o outro não, mas aí filme e acaba mostrando para os amigos, e, né? Situações assim muito pesadas. A pornografia ela tem um leque, uma indústria. A indústria, se vocês forem pesquisar da indústria pornográfica atrás das câmeras, é uma coisa que trata a sexualidade de uma maneira agressiva, uma maneira assim, acaba com a cabeça da pessoa. Não estou falando nem da alma. A alma a gente sabe, né? Mas eu estou falando na questão psicológica também, na questão do corpo também. Então são coisas que a gente... Você não precisa ser católico para você ser contra a pornografia. É muito fácil você ver críticas a essa indústria. Tá? Mas pode ser que isso te dê prazer, né? Porque você ignora todas essas coisas. Mas não busque aceitar isso. Procure trabalhar isso na sua cabeça de uma maneira importante. A prostituição, assim como a pornografia, objetifica a pessoa, transforma-a em um produto, né? E é lógico, né? Não tem nada a ver com união, nada a ver com união. É um homem ou uma mulher, né, que se vende para vários parceiros. Às vezes realmente tem uma questão aí de necessidade financeira. Aliás, vocês sabem, olha, relacionada à prostituição, o que acontece? Vocês sabem, não sei se vocês sabem, o Papai Noel, olha aí, tudo a ver com pornografia. O Papai Noel, ele é baseado em um santo, né, chamado São Nicolau. E por que o Papai Noel joga coisas pela chaminé? São Nicolau, ele vivia numa vila um pouco pobre e daí ele descobriu que uma certa menina ali ia começar a se prostituir para poder viver daquele, para poder comer realmente. Ele ficou sabendo disso, pegou um pouco do dinheiro da igreja que ele administrava e que ele era um padre e jogou o saco de moeda pela chaminé. E daí ela não precisou se prostituir, porque ela tinha ali condições para viver. Olha que legal. Papai Noel e prostituição tem tudo a ver, mas não da forma como alguma indústria aí pornográfica pode colocar. Mas espero que vocês tenham entendido. A questão da pornografia é uma coisa ruim, a questão da prostituição é uma coisa ruim também. A pornografia é a prostituição, a pornografia é a prostituição gravada, praticamente, tá? Mas os dois são igualmente absurdos. Ah, uma questão. Na parte do não matar que eu não falei, que eu lembrei agora. Não matar, a gente falou muito das questões de não matar no corporal, mas existe o não matar do ponto de vista espiritual, que tem a ver com escândalo. O que é o termo escândalo para a Igreja Católica? É quando eu sou pedra de tropeço para o meu coleguinha. Então, por exemplo, quando por um acaso vem eu sei que o meu amigo tem problema de alcoolismo, né? Beber álcool não é pecado. O pecado está no excesso, em perder a consciência e em ficar bêbado. Mas o meu coleguinha, eu sei que ele tem problema alcoólico e tal, e ele está lutando contra isso. E eu convido ele para ir no bar. Eu sou motivo de escândalo para ele, né? Então, um outro exemplo, levando em consideração, você é uma mulher linda, maravilhosa, muito bonita mesmo, e você sabe disso. E você está interessado em um cara que é comprometido, que é um cara que está aí para se casar, ou até já se casou, né? De modo religioso e tal, não livre, em qualquer aspecto sacramental.
Mas você está muito interessado nele e daí você bota aquele decotão que marca bastante aquelas suas curvas atraentes, né? Ou aquele shortinho super curto, vai lá, bate na porta dele e fala, e aí gatão, tal, e ele lá lutando contra isso. E depois ele vem a coabitar contigo, né? Você foi um motivo de escândalo para ele. Veja bem, nesse exemplo ele também pecou por adultério. É um pecado grave, ele também tem que responder por isso de acordo com a vontade divina, vai ter que se confessar e tal. Mas você foi pedra de tropeço porque você quis, porque você alimentou isso na outra pessoa. Isso que é o escândalo. Quando eu sou motivo para o pecado, sou combustível, né? Melhor, o combustível é o cara, mas aquele fósforo que faltava para aquilo explodir, fui eu que taquei. Entende? E veja, eu dei um exemplo com menino e outro com menina, mas a questão é que isso não é só uma questão de sexo, é uma questão de vida. Você pode ser um motivo de escândalo sendo um homem bonitão também, que, sei lá, por exemplo, vira pro seu amigo e fala, vamos lá no puteiro, né, meu amigo? Ou, por exemplo, quando você vê que alguém está com algum problema sério psicológico quanto ao suicídio e você fala, não, se mata sim, vai ser legal. Melhor coisa, você está sendo motivo de escândalo, você está levando o outro a pecar, gravemente, principalmente. Isso é horrível, horroroso mesmo. Tá? Então, a pornografia ela é um motivo de escândalo, de certa maneira, porque isso me leva a pecar através da masturbação. A pornografia em si, ver a pornografia já é um pecado. Agora, me masturbar através disso também acaba matando a minha alma. O escândalo é isso, não é a morte do corpo, mas é a morte da alma. É um pecado mortal, que só através da confissão que você vai conseguir aí regular as coisas. Então, o adultério, né, também é um pecado contra o matrimônio especificamente, mas pode entrar nessa questão da castidade. E o divórcio também. Porque assim, o divórcio, por mais que seja consensual, são 3 pessoas no matrimônio. Você, sua noiva ou noivo, e Deus. Você prometeu a Deus. E o que Deus uniu, ninguém vai separar. Então, por mais que juridicamente, pelas leis civis, você tenha se separado, espiritualmente a alma de vocês ainda é uma. Então escolham muito bem com quem vocês vão se casar, viu? Sétimo mandamento, não roubar. A questão do roubo, assim, sendo bem direto, é um respeito ao patrimônio, tá? Então eu não posso roubar, furtar, que é o próprio, mas assim, caso eu pegue algo emprestado, devolva, porque senão eu estou subtraindo o patrimônio da outra pessoa, tá? Então, eu esqueci de devolver a borracha. Compre uma nova, se você perdeu, tá? Resolva isso. Sempre, em qualquer pecado que você for fazer, procure reparar isso de algum modo. Felipe, como é que eu vou fazer para desver pornografia? Você não precisa... Eu falo muito da pornografia porque foi o último tema, mas a questão assim, você pode não ver pornografia, que é o básico, mas para reparar isso, falar, conscientizar os seus amigos, entende? Felipe, eu xinguei o meu pai e minha mãe, fui desobediente a eles, como é que eu vou fazer? Não seja só obediente, faça algo a mais que eles não te pediram. Tipo, eles não pediram para você lavar a louça? Lava a louça. Olha aí, você está reparando, você tá fazendo um pouco acima da sua obrigação em resposta àquele dano que você deu antes. Entende? Então, perdi a borracha que me foi emprestada pelo meu amigo. Eu vou dar uma nova para ele. Pronto, acabou, já era. Entendeu? Por exemplo, quando você vem a roubar de alguém e você não consegue devolver esse bem, você pode fazer um pagamento de doação para a igreja, como dízimo não, dízimo é outra coisa, mas como uma doação espontânea, ou uma doação para um mendigo, uma ONG que cuide aí de algum aspecto que é sensível no seu coração, né? Sei lá, eu gosto da luta pelos animais. Legal, bacana. Financie, dê um pouco de dinheiro lá para eles, ou caso você não trabalhe, né, não tenha uma renda sua,
se dispõe a fazer trabalhos voluntários. Sempre tem uma possibilidade da gente reparar. E é importante. Importante. É bom para a nossa alma, é bom para todo o nosso contexto social. A igreja super alimenta isso. Tá? Salário injusto também, não pague salário injusto, não faça negócios injustos. Então vamos dizer que você quer comprar um carro. Aí tem um homem muito, muito, muito humilde que está vendendo um carro que vale 10 mil reais usado, mas ele está vendendo por 2 mil reais porque ele é muito ignorante, ele não sabe sobre o valor e ele precisa só de 2 mil reais. Então, o que você vai fazer? Você vai fechar o negócio porque o negócio é muito bom, ou B, falar para ele que o negócio está muito abaixo do preço e que está chegando a ser injusto e talvez negociar um valor aí justo. Veja bem, eu não estou falando para vocês pagarem mais caro do que seria justo. Eu estou falando para vocês pagarem o mínimo pelo menos, para que a pessoa não entre num prejuízo. Tá? Então não queira ser o espertinho, o malandro, o cara que fecha bons negócios, o cara inteligente que se sai bem, que você tá vendendo a sua alma. Parabéns aí, amigão. Não é assim que as coisas funcionam. Você pode se achar muito esperto, mas tem uma pessoa aí que consegue ver tudo no seu coração e um dia isso vai acabar tendo consequências aí bem sérias, tá bom? Então, não estou falando para vocês também não buscarem o preço mais barato, mas que o barato nunca seja tão barato a ponto de ser injusto, tá? Não estou falando para você ver um tomate a 10 reais e outro tomate a 8 e comprar o de 10 porque o de 8 está sendo injusto. Não. Injusto seria o tomate ser 10 centavos. Não dá, não tem cabimento. Vocês conseguem entender essa ponderação que seja necessária. E dano ao patrimônio alheio, eu não preciso subtrair para mim alguma coisa para isso ser ilegal. Então, por exemplo, essa janela aqui é da igreja e por acaso eu falar, eu quero arrebentar a igreja, não estou nem aí, eu não vou roubar, então não é pecado. Então eu vou lá e eu quebro essa janela aqui. Cara, eu tô dando um dano patrimonial injusto, assim, desnecessário. É diferente, por exemplo, de tá tudo pegando fogo, né? Ou, ou tá tendo um assalto em algum lugar e eu arrombo a porta para sair correndo, né? As circunstâncias tornam aquela ação razoável. Mas, assim, eu pegar algo que não é meu e quebrar por algum motivo não razoável, meu amigo, você está pecando por esse não roubar, tá? Roubar a gente pensa muito nessa questão de patrimônio, mas não. Então, por exemplo, quer um exemplo muito prático? As carteiras da sua escola. Provavelmente está cheio de pichação. Os caras não roubaram nada. Não roubaram nada. Tá lá. Mas é um patrimônio público que foi danificado de acordo com uma arbitrariedade da pessoa que foi lá e rabiscou qualquer coisa. É diferente de um grafite, por exemplo, que eu peço autorização do dono do muro, vou lá e picho. Ok, não há um dano, não há algo que impeça a liberdade da outra pessoa. Então, se eu vou lá na carteira e escrevo Felipe é maravilhoso, bacana, essa carteira eu estou utilizando, mas ela não é minha. A pessoa que vai estudar no período da tarde vai ver lá que o Felipe é maravilhoso, vai falar, bela maravilha que você fez na carteira, meu filhão. Entende? Então, essa consciência de coletivo é muito importante na questão do não roubar. Dá pra ver como os mandamentos são bem mais profundos do que geralmente a gente pensa, né? É legal esse tipo de... Eu gosto, né? Espero que vocês estejam gostando também. Não levantar falso testemunho fala muito sobre a questão da comunicação, tá? Então vamos lá. Não é só não mentir, né? Você não pode mentir, ponto, acabou, né? Mas a fofoca, né? Já ouvi dizer que fofoca não é fofoca se for contando a verdade. Meu amigo, a fofoca, a intenção da fofoca não é necessariamente contar uma mentira e espalhar ela por aí, mas é espalhar
um ataque à fama de alguém, a fama, a visão que as pessoas têm de alguém. Então, se é verdade ou mentira, tanto faz, cara, mas fica calado. Você não tem nada a ver com a falha do outro. Você não tem nada a ver com aquele defeito da outra pessoa. Se chega uma fofoca no seu ouvido, você pode fazer, assim, coisas muito legais. Primeiro, você corrige o seu irmão fofoqueiro. Você fala, meu irmão, né? Por que você está espalhando esse tipo de coisa? Fico muito triste de saber isso da pessoa que está sofrendo esse tipo de situação, mas fico muito triste de saber que você está perdendo a sua alma para falar mal do outro. Aí a pessoa vai falar, né? Geralmente é isso que acontece, mas tudo bem, você fez a sua parte. E segundo, rezar por aquela pessoa. Se aquela informação ruim chegou até você, talvez ela precise da sua oração para sair daquela circunstância. A gente não tem que pensar no irmão como um motivo de, de ser um teatro no meu cotidiano e eu ficar assistindo a desgraça alheia e falar, ei, me deleito, fico muito feliz em saber que aquela pessoa quebrou a cara. Por mais que ela tenha sido muito injusta pessoalmente contigo, tá? Jesus fala, ore pelos seus inimigos. Ore, tá? Não é porque uma pessoa te machucou que você vai alimentar aquele sentimento de prazer. É verdade. Pode ser que a primeira reação que a gente tenha na nossa cabeça seja um de alegria. E esse é incontrolável. Às vezes vem e pronto. O que você não pode fazer, por favor, por amor à sua alma, não alimente esse sentimento ruim. Tá? Esse sentimento de alegria pela desgraça do outro. Né? Tem um vídeo muito interessante de um cara que ele é protestante, né? Mas ele tem umas ideias muito interessantes e ele falou, olha, se fosse pela justiça contra o meu inimigo, peraí, olha lá. Se fosse para eu clamar justiça contra o meu inimigo, eu teria que ter a justiça contra mim mesmo. E nada mais justo do que cair um raio sobre mim por todos os pecados que eu já cometi. Mas Deus é piedoso. Não vamos clamar por justiça, vamos clamar por misericórdia, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Misericórdia. É isso que a gente tem que buscar aos outros que nos feriram. Me feriu? Ok. A minha primeira reação animal é uma felicidade imensa por ele ter se machucado, por ele estar sendo zombado. Mas a minha atitude consciente, que vem pela alma, aquela que eu tenho que alimentar, é a consciência de que eu quero ele bem, porque ele é meu irmão. Eu quero ele no céu comigo e a gente numa festa louca junto com Jesus Cristo, lá nas bodas de Caná, só que celeste, junto a Maria, né? Então é isso. Puxar saco também é anticatólico, principalmente quando você está puxando o saco de alguém para benefício próprio e para que essa pessoa alvo do meu puxa-saquismo venha cometer um pecado, sabe? Então, chefinho, você é lindo, maravilhoso, incrível, você faz tudo certo e ele está quebrando a cara, ele está fazendo algo que você sabe que tá errado. Não faça isso. É diferente você admirar alguém de você puxar o saco dela. A admiração é uma coisa que você vê e você fala, nossa, que legal o trabalho que aquela pessoa faz, que bacana. Poxa, tô vendo que aquilo ali é possível, eu nunca tinha pensado nisso. Vou tentar trabalhar esse aspecto da minha vida. Lindo, maravilhoso. Essa admiração é saudável e deve ser, inclusive, alimentada, né? A gente tem um hábito muito feio de criticar, mas a gente não dá os pontos positivos para as pessoas. Não falam, olha, eu admiro essa sua postura, eu admiro muito a sua verdade, eu admiro muito a forma como você fala, as coisas que você fala, admiro muito a sua postura, entende? São coisas legais. Agora você puxar o saco, você usar uma admiração falsa, tipo, puxa, eu adoro a forma como você fala, chefe, por favor, aumente meu salário. Meu amigo, não é isso, não é isso. Acho que vocês conseguem compreender essa questão. Bullying. Eu acho que eu não preciso explicar. Ironia e sarcasmo, né? Você dizer a verdade, mas dizer com tom de ironia, não faz de você um cara fodão, faz de você um cara muito tonto. Aliás, esse palavrão que eu falei agora há pouco, não falem, porque palavrão também vai contra esse mandamento, levantar falso testemunho. A comunicação que solta palavrões é uma comunicação suja. É a porta do inferno que vem pela garganta. Tá? Então não falem palavrão também.
Mas voltando à questão da ironia e do sarcasmo, o maior exemplo nas leituras que fala sobre isso é quando Jesus está com a coroa de espinhos e todos os soldados em volta estão se ajoelhando, colocam uma veste vermelha de rei, né, daquela época, uma vara, a coroa de espinhos fala, ó rei dos judeus. Quer ironia maior do que essa? E você acha que foi gostoso para Jesus? Quando vocês forem usar da palavra para insultar alguém, sempre se lembrem desse momento da coroa de espinhos. Isso me ajuda muito a frear minha língua. Porque quando a gente vê Jesus no irmão, a gente não vai fazer essas coisas assim com muita frequência. Às vezes escapa, mas não vamos nos acomodar, ok? Uso das redes sociais, pessoal. Mídia. O que é mídia? Mídia é qualquer tipo de ferramenta que comunica algo. Então, redes sociais, teatro, livro, jornal, internet, livro, eu já falei, acho que já falei, música, tudo isso é mídia, né? Mídia não é só Rede Globo, pau na Rede Globo porque a Rede Globo é fascista, comunista, capitalista, opressora, não sei. A gente pensa em mídia, já vem televisão, né? Mas não, qualquer tipo de ferramenta que transmita uma ideia, jogos eletrônicos, eu falei de The Last of Us, olha aí uma comunicação de valores que o The Last of Us fez. Então, mídia é tudo isso, tá? Então, é importante a gente saber o tipo de conteúdo que a gente posta, o tipo de conteúdo que a gente recebe e o tipo de conteúdo que nos faz bem. Então, às vezes a gente está no Instagram, eu digo, por exemplo, eu estou mexendo no Instagram e tal, eu não preciso ficar falando de Jesus toda hora, mas eu preciso evitar ocasiões de pecado. Então, às vezes, tem alguns perfis aí que, por exemplo, tem uma mulher seminua e eu não vou ser hipócrita e falar que aquilo não me traz algum tipo de prazer ao olhar, né? Mas eu não posso alimentar isso. Então, na medida do possível, eu bloqueio ou silencio, story ou alguma coisa assim, não sei. Essa é a postura mais adequada, tá? Quando você for postar também, não seja motivo de escândalo, tá? Não queira, por exemplo, postar alguma coisa incitando a violência, falando, aquele fulano quebrou o pau de um cachorrinho. Isso dá muita raiva quando a gente vê uma circunstância assim, de tipo, um cachorrinho sendo violentado, mas você não vai incitar a violência. Você pode até falar que, olha, que pena que isso aconteceu, que droga, né? Que circunstância horrível. Espero que a justiça humana busque aí a retratação desses danos e vamos cuidar melhor dos nossos animaizinhos. Show, show. Mas não precisa incitar a violência. Você está sendo um motivo aí da utilização da sua mídia por meios violentos. E não é isso que um católico vai defender, tá? A arte ela é utilizada do ponto de vista de mídia. Tanto é que por isso que nas igrejas você vê aquele monte de escultura, aquelas coisas lindas, porque elas estão transmitindo uma ideia, né? Então, a arte sacra, ela foi criada por quê? Porque antigamente as pessoas não eram letradas, não sabiam ler e escrever. A boa parte na Idade Média era muito limitada às pessoas que sabiam ler. Então, o que acontece? Eles utilizaram a arte como um meio, uma ferramenta para suprimir essa deficiência. Hoje a gente tem outros aspectos de mídia. Hoje nós temos a rede social. Como é que a Igreja Católica entra nisso? Você vai ver, o Papa tem o Twitter dele, tem um monte de coisa, mas a Igreja Católica não é o clero, não é só o clero, são os leigos também. Sou eu, somos nós, né? Sou eu, você que está aí assistindo. Então é muito importante a gente levar em consideração isso na hora de entrar em contato com os outros, como estamos utilizando essa mídia. Não precisa, como eu falei, não precisa falar Jesus, Jesus, Jesus toda hora. Não, só seja coerente, né? Hipocrisia é um ponto de vista também sobre o não levantar falso testemunho. Se você fala alguma coisa, o seu agir tem que ser paralelo. Mas assim, não é porque o seu agir é um lixo que você vai falar como um lixo, né? Então, isso é muito comum. Pessoas que falam assim, Felipe, você fala aí sobre um monte de coisa boa, maravilhosa, incrível, mas a sua forma de agir é um lixo. Eu, pelo menos,
sou um lixo no meu falar e no meu agir, então eu não sou hipócrita. E daí a pessoa se vangloria, ela fala, eu sou incrível, eu sou maravilhosa. Mas não é assim, gente. O seu falar tem que ser reto, o seu agir tem que ser reto, sempre procurando a graça do Senhor, mas não se contentem em um falar que é coerente com o seu agir, sendo que os dois caminham para a desgraça. Os dois têm que caminhar para a graça, tá bom? Segredo. Segredo é pecado? Não. Você tem o direito de se ficar em silêncio, tá? Mas se você for falar, fale a verdade, tá? O segredo, ele tanto não é pecado que existe a possibilidade de segredo profissional, que é alimentado. O segredo do sacramento da confissão é algo inquebrável na Igreja Católica. Sim, são sanções absurdamente fortes contra padres que venham a quebrar esse voto, tá? Então são coisas importantes. Segredo você pode guardar, então você não fale nada se você não quiser falar a verdade, mas não minta. A mentira, sim, é pecado, tá? O 9º e o 10º mandamento, eles reforçam muito questões já faladas em outros mandamentos. O 9º, guardar castidade no agir e no pensar, reforça o 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. E o 10º é não cobiçar as coisas alheias, que reforça a questão do 7º mandamento de não roubar, que é o respeito ao patrimônio, tá? Então, sempre, não só pelas ações, né? Esses dois mandamentos falam, não é só pelas ações que você vai deixar de pecar, mas pelo seu pensamento e pelo seu falar, pelo seu agir, né? No seu pensar. Existe a possibilidade da gente pecar por pensamento? Existe. Que é quando? Quando eu recebo essa tentação e eu mastigo ela. É como eu disse já anteriormente, existem reações que são naturais. São reações que vêm e pronto, né? O problema é quando depois desse primeiro impacto eu continuo mastigando isso, eu não me afasto, eu não peço a graça do Senhor, não falo, oh, Senhor, me evite cair na tentação de comer esse cheeseburger aqui na Sexta-feira Santa. Um exemplo bem tosco, mas só para exemplificar, tá? Um apego, o 10º mandamento já, um apego desproporcional às coisas materiais. Veja, a gente tem que ter realmente as nossas coisas, o nosso salário, né, juntar um dinheiro, uma casinha, um carro aí, se você quiser, tá? Mas isso não é o principal para um católico. O principal está em Cristo, tá? Sempre. Então, o que é ser pobre de coração? Não é pobre financeiramente, necessariamente. Mas a questão é de entender que o seu coração é um mendigo do Senhor. É aquele que estende a mão para o Senhor e fala, ó, Senhor, alimente o meu coração, porque eu não sei amar. Eu sou uma pessoa que ainda precisa amar muito para poder dizer que sou um filho de Cristo, né? Uma pessoa que deusifica as coisas, né? Este é o meu carro, sabe? Aquele tipo de pessoa que cuida mais do carro, do videogame ou de qualquer coisa, mais do que dessas coisas, do que da sua família, de Deus, da religião. Deus em primeiro lugar sempre, né? Mas desses aspectos, coloca qualquer outra coisa acima de Deus. É nisso que Jesus fala, porque é tão difícil entrar um rico no céu do que um camelo pelo buraco da agulha, né? Porque geralmente os ricos são mais tentados a deusificar as coisas, a riqueza, usar essa riqueza como um poder e colocar ela acima do poder divino, tá? A questão da inveja também, né? Não tenham inveja dos seus amigos que conquistaram aquelas coisas. Ah, mas aquele cara lá conquistou a coisa através de roubo e de coisas imorais. Meu amigo, mais um motivo para você não invejar, porque por mais que ele esteja ganhando aí as suas coisinhas, ele está perdendo a sua alma, né? Então, tenha sempre essa prioridade. Em primeiro lugar, Deus. Tá? Em segundo lugar, o meu irmão. Sempre tudo com muito carinho. E sempre muito grato pelas graças que Deus nos dá a cada dia. Tá bom? A leitura da meditação de hoje que eu coloquei
Ah, eu não trouxe papel, tá lá em casa. Eu esqueci. Eu sei qual que é a passagem que fala, né? Que fala sobre amar os seus inimigos. É em Mateus. Se vocês, depois eu mando uma mensagem para vocês, tá? Com a passagem certinha. Mas é a passagem, a parte que Jesus fala pra gente amar os nossos inimigos como irmãos, tá? Não adianta nada eu amar só quem me ama. A gente tem que buscar, inclusive, nessas circunstâncias. E nisso que se baseia muito amar o próximo como a ti mesmo, ou amar o próximo, né, como é desenvolvido mais à frente no Evangelho, como Cristo nos amou, que é o amor do Espírito Santo. Então, com esse sentimento, estou voltando para o meu trabalho atrasado, o que é uma falha, porque eu não estou dando justificativa para receber o meu salário justamente. Então, nesse sentido eu peco, né? Na questão de atraso. Estou roubando enquanto não trabalho, não faço jus ao salário que recebo, mas prometo que vou trabalhar hoje até um pouquinho mais tarde para compensar esse tempo que eu fiquei a mais, tá bom? Muito obrigado, gente. Tenham uma boa semana. Os vídeos serão de quinta e segunda, tá? Eu vi direitinho e essa vai ser a melhor forma, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, continuem rezando, orando e até a próxima catequese. Meus queridos, tchau, tchau.